A cláusula 29, ela vai tratar do fornecimento de documentos. E ela é importante porque ela não diz respeito apenas ao fornecimento de documentos para os sindicatos. A gente discutiu também fornecimento de documentos para os cipeiros. Eu estava conversando aqui recentemente, por exemplo, com os cipeiros aqui do Pelo Ludovico, não está sendo fornecido documento para eles. E muitas vezes eles fazem relatório e eles não sabem o que é feito desses relatórios, porque eles repassam para quem é de responsabilidade e nenhum retorno lhes é dado. Então, a cláusula 29, que vai tratar do fornecimento de documento, vai criar critérios aí e definir que a empresa tem que repassar, sempre que solicitado pelos sindicatos, a documentação que lhe for solicitada, né? Lembrando que a gente já teve momentos aí onde a gente era inviabilizado até de ter acesso aos manuais da empresa. A gente sabe que toda empresa tem seus pontos estratégicos, mas nós do movimento sindical nós temos responsabilidade com essa empresa. É daqui que a gente tira o nosso ganha-pão. Então, quando eu solicito um manual, eu estou solicitando para conhecer as regras, para buscar mecanismo de defesa do trabalhador. Eu não estou buscando para entregar para a concorrência, porque a concorrência, eu como carteiro, eu entendo que ela é minha inimiga tanto quanto é do correio, porque afinal de contas é daqui do correio que eu estou tirando o meu sustento. Então eu não vou passar segredo dos manuais do correio para uma concorrente do correio, né? Por isso nós temos que ter livre acesso a esses documentos, lembrando que é para te defender, para te representar, e muitas vezes a gente precisa desses manuais, tá? Questão do quadro de avisos, a gente tem sindicatos que ainda utilizam muito o quadro de avisos. É um modelo que aqui em Goiás já tem algum tempo que a gente deixou ele meio que de lado, até porque o trabalhador pouco utilizava, e os mecanismos de comunicação eles estão avançando muito. Cada sindicato tem muito o seu modelo de atuação. Nós, por exemplo, a gente valoriza muito o nosso site, a gente valoriza muito o nosso canal do YouTube, que é onde a gente está postando os nossos vídeos. Mas tem sindicato que não tem canal no YouTube, tem sindicato que não tem site, tem sindicato que só tem o Facebook, ele valoriza aquela estratégia de comunicação. E tem sindicato que valoriza como estratégia de comunicação o uso dos quadros de aviso. Então, é importante, então vai ser utilizado ali também, conforme está normatizado na cláusula 30. A questão da cláusula 31 vai tratar do desconto assistencial, que gerou muita polêmica, que gerou muito descontentamento entre os trabalhadores. Por quê? Porque o trabalhador ainda parece que ele não entende que sindicato não é o interesse do Eliseu, do Exiraldo, ou do Emerson Marinho, que é o presidente da Fentec. É uma construção de todos nós. Então você tem trabalhadores que veem sindicato apenas como uma farmácia, ou seja, eu fiquei 10 anos no correio, nunca tive problema nenhum, então eu não preciso do sindicato, eu não filio. No primeiro mês do 11º ano de correio, eu precisei, quero ir lá e quero ser bem atendido. Ou seja, a barriga doeu, eu corro na farmácia. Se você passa 11 anos, 15 anos, sei lá, sem adoecer, você vai na farmácia para quê mesmo? Né? Então, tem trabalhador que pensa que sindicato é assim, só que não é. Aqui é uma construção dos nossos interesses. Por quê? Primeiro, praticamente todo ano você tem negociação coletiva, a não ser que você tenha um acordo bienal, ou trienal, ou quadrienal, né? Ou quinquenal, por aí por diante. Então, nesse sentido, é importante que você entenda que o sindicato, que a CUT, que a Fentec, nós somos contra o imposto sindical. Só que nós entendemos que tem que ter um outro mecanismo. A reforma trabalhista feita pelos nossos deputados, ela não visava melhoria para você. E é difícil demais, a gente não consegue impor isso na cabeça do trabalhador, infiltrar isso na cabeça do trabalhador, gerar um convencimento para ele muitas vezes. A reforma trabalhista ela foi feita pelos nossos deputados. Te dá um dia o trabalho de olhar lá no site da Câmara Federal, tem lá o perfil de todos os nossos deputados e dos nossos senadores. Tenta achar um trabalhador lá. Você vai ver que é uma minoria, 2, 3, a grande maioria são empresários. Você acha mesmo que empresário ia fazer uma reforma para te beneficiar? Então o fim do imposto sindical foi para acabar com o movimento sindical. Felizmente,
num significativo número de sindicatos, não conseguiu, porque são sindicatos muito atuantes e que têm filiações. Aqueles sindicatos, até alguns grandes, que não tinham muitos filiados, representavam muitos trabalhadores, mas não tinham filiados, esses sindicatos fecharam as portas, que era o objetivo do governo. Tenta ver como é que está a situação, por exemplo, de quem hoje trabalha na faxina, que são milhões de trabalhadores pelo Brasil afora. Tenta olhar como é que está a situação do sindicato deles. Por quê? Era um sindicato com baixa filiação, uma base muito grande, mas que vivia muito do imposto sindical. Nós somos contra o imposto sindical, mas nós somos a favor do desconto assistencial. Agora, se você discorda do imposto assistencial, do desconto assistencial, melhor dizendo, o que nós temos que fazer é discutir o que melhorar nele. A cláusula está aí. A não ser que seja proposta a extinção dela do ano que vem, ela vai permanecer. Agora, se o trabalhador acha que ela precisa ser melhorada, que tem que ser não sobre a remuneração como está hoje, mas sim sobre o salário base, ou reduzir para 1%, ou, sei lá, deixar um valor intermediário entre 1% e 3%, e cada sindicato define na sua assembleia a porcentagem certinha ali, isso tudo a gente pode discutir. Mas se conscientize. Não vai vir verba do governo para manter sindicato para você, não vai vir verba da igreja para manter sindicato para você, não vai vir verba de ninguém. A verba é nossa, eu que tenho que investir um pouquinho do meu, você investir um pouquinho do seu, colega, e assim por diante. Entendeu? A reforma trabalhista, ela acabou com todo e qualquer comprometimento do trabalhador não filiado com seu sindicato. Porque qual que era o comprometimento desse trabalhador? Era uma vez ao ano descontar um dia de trabalho dele. O ano tem 365 dias, se não for bissexto. Ia lá, descontava um dia do trabalho dele. E tinha gente que achava que era demais. Aí, acabou com a obrigação dele. Mas não acabou com a obrigação dos sindicatos com esse trabalhador. Você abre uma ação coletiva. Aí a justiça, né, igual a gente foi chamado há um tempo atrás ali no Ministério Público. Por quê? Nós ganhamos uma ação em 2017, estávamos executando para os filiados. A procuradora nos chamou lá, aqui no Ministério Público, na T63, dizendo que a gente não podia executar só para filiado. Eu falei, beleza, mas qual que é a sua sugestão? Porque tem custos. Ah, seu Eliseu, o movimento sindical precisa se reinventar. Eu falei para ela, doutora, o se reinventar, no papel, é uma teoria muito linda. Mas na prática, o que eu estou dizendo é, a senhora, para vir trabalhar todo dia, a senhora quer ganhar o da senhora. E se não lhe pagar, a senhora vai ficar brava e a senhora vai buscar os seus direitos. O juiz, para ele tomar a decisão, ele quer receber o dele todo dia. Antecipado, no final do mês, deixa não estar na conta para ver, não. O advogado quer receber o dele, o contador quer receber o dele. Alguém tem que pagar por isso. E dos nossos filiados que estão nesse processo, eram 1.600 pessoas no processo. Cerca de em torno de 490 não eram filiados. Eu falei, pô, quem é que vai pagar por esses 490 que não são filiados? Aí ela desconversou, inventou outra conversa lá, mudou de assunto, foi questionar a Gisele sobre outras situações e desconversou. Por quê? Porque eles sabem que não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar por essas execuções. Né? Alguém tem que pagar pelo trabalho feito. Agora, por exemplo, todos nós estamos colhendo o resultado do processo de PCCS. Gente, é desde 7 de abril de 2010. Agora, 7 de abril de 2024, vai fazer 14 anos que a Gisele trabalha em cima desse processo. Né? E ainda tem, às vezes, um ou outro aí que acha que não, que é cobrado caro demais e tudo mais. O ideal, na verdade, era que nós tivéssemos todos os trabalhadores reconhecendo a necessidade da filiação, porque se você tivesse todo mundo filiado, você teria como ou eliminar uma ou outra porcentagem dessa, né? Ou você tinha como reduzir a contribuição, que hoje é de 3%, aí você podia discutir se 1,5%, se 2%, mas não é todo mundo que está filiado. Nós hoje, como eu falei, incluindo aquele pessoal do entorno, que ainda está uma indecisão em relação a nós e Brasília, são cerca de 3.200, 3.250 trabalhadores na base. Filiadores nós temos 1.650, entende? Então tem aí mais de 1.000 trabalhadores que não estão filiados, que são às vezes beneficiados por uma ou outra ação, e que alguém tem que pagar por isso.
Quem é que vai pagar? Então é preciso que o trabalhador entenda a importância desse tipo de cláusula para nós, tá bom? E a última cláusula que é a questão da liberação de empregado eleito para conselhos. E aí, aqui é uma questão um pouco, eu vou até ler ela na íntegra, que ela é curtinha, ela diz o seguinte: os empregados eleitos para o Conselho de Administração, Postal Saúde e Postales terão 5 dias de liberação prévia, incluindo o trânsito, a cada reunião do respectivo conselho, a fim de estudar as matérias da pauta em profundidade. O que acontece? Muitas vezes você elege um trabalhador para o Conselho de Administração, esse trabalhador não tem liberação. Elege para o Postales, esse trabalhador não tem liberação. Como é que ele vai nos representar? Você cria lá um conselho de habitação, que está se discutindo isso. Nós temos na nossa pauta esse ponto da habitação. E aí, como é que você vai pôr ali, fazer o trabalho se você não tem liberação? Então é isso, são questões importantes. Reflita sobre isso, leia com mais profundidade, tá bom? Acordo coletivo é possível melhorar com a sua ajuda. Esses dias eu fui interpelado para concluir, interpelado por alguém da área da gestão, que o sindicato só pensa em carteira. Eu falei, cara, quando a gente começa a campanha salarial lá em abril, faz o primeiro boletim chamando a Assembleia para eleição de delegado para ir para o Contect, a gente não manda o boletim só para os carteiros, a gente manda para todos que têm e-mail ou WhatsApp conosco. Então todo mundo é chamado. Aí não aparece alguém da gestão, da área administrativa. Obviamente, eu não vou adivinhar qual que é a pauta que esses trabalhadores estão querendo. Então, participe, seja mais atuante. Nós não somos perfeitos, a gente pode estar errando em uma ou outra questão, nos ajude a melhorar, que é com a tua cobrança que a gente tem condição de melhorar. É isso, forte abraço.